Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui eu acordei hoje com 37 semanas e tô animada. Essa semana foi uma semana que eu tive muita energia, tive muito foco para resolver os últimos preparativos, fazer as consultas. Aí eu fiz a última consulta lá em Rio Preto, que o doutor lá de Rio Preto saiu de férias, né, de final de ano, recesso, né, e vai voltar só em janeiro. E em janeiro não vou conseguir viajar. Essa última viagem que eu fiz, 2 horinhas só de carro pra ir, 2 pra voltar, já encheu muito minhas pernas, já fiquei bem ruim, assim, no outro dia. Uns 2 dias depois eu ainda fiquei bem cansada, bem inchada, senti dor depois, né? Desconforto na coluna, na lombar, tudo. Então não é legal mesmo ficar viajando, já entendi, o doutor também falou e eu entendi. Então eu tô seguindo essas orientações e tô esperando, gente, a hora que ele quiser vir. Eu já sinto contrações de treinamento, né, bem frequentes, às vezes com cólica, às vezes dói nas costas, parece que tá pressionando as costas, abrindo as costas, abrindo como chama aqui esse ossinho, gente? A bacia, né, o quadril começa a abrir, assim, uma pressão, né, mas é tudo esperado e também controlado, uma dor que eu consigo respirar e ela vai passando e não é nada fora do comum que eu tenho que me preocupar, né? Os obstetras estão sabendo, a doula tá sabendo, então é algo que é esperado por esse tempo da gestação. E eu tô tentando focar em outras coisas, pôr a mente em outras coisas. Hoje é 24 de dezembro, então véspera de Natal, vai ter ceia de Natal aqui em casa, a gente vai fazer. Algumas pessoas da família conseguiram vir, outras não. E tudo bem, né? A gente faz, a gente não pode viajar, nossa família é toda de fora, então a gente faz o possível, né? E tá sendo muito bom essa semana. Eu queria até arrumar o ar-condicionado aqui, que deu problema. E eu vi na internet como que arrumava. Só que não dei conta de arrumar sozinha, né? E eu fiquei morrendo de medo de cair da escada e acontecer alguma coisa, então... Mas assim, pra vocês verem como que tá a energia, assim, tô me sentindo... Que aí entra um outro tópico que eu queria falar bastante aqui com vocês, que é sobre a gravidez depois da bariátrica, né? Tem muita gente que acha um bicho de 7 cabeças, acha muito difícil manter uma gestação saudável depois da bariátrica. Eu já falei sobre isso algumas vezes aqui no canal, mas eu queria falar pra vocês agora no finalzinho como que tá sendo, né? Meu médico falou que eu gabaritei em tudo, então assim, não tenho nada, diabetes, triglicérides, como fala? Pressão alta, problemas com vitaminas, nenhuma. Claro, suplementando todos os dias, né, vitaminas. Eu achei que tava aqui pra mostrar pra vocês a caixinha de vitaminas, mas não tá. Depois eu vou pegar ali pra mostrar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com suplementação. Então, cada 2, 3 meses eu fazia os exames de vitaminas, né, pra ver como que tava. E se precisasse aumentar a dose, eu aumentava. Se precisava ajustar alguma coisa, eu ajustava. Durante esse período, eu comecei a tomar troquei minha vitamina, que eu tava com a Belt 23, comecei a tomar a XR, a Bariate XR, porque a Belt 23 são 3 cápsulas e essa Bariate XR é um pouquinho mais cara, só que ela é uma cápsula só ao dia. E aí eu já tava tomando Regênesis também, que é para gravidez, específico para gravidez, né? Mas além da vitamina específica da gravidez, eu tomo também a específica da bariátrica, que antes de ser grávida eu sou bariátrica, então tem que ser 2 coisas separadas. Isso é muito importante, gente, muito importante, porque mesmo
mesmo com suplementação, eu baixei muitas minhas vitaminas. Vitamina D, se você for ver no meu gráfico lá, tá sempre baixando, porque o bebê demanda muita vitamina D e a gente não absorve a mesma coisa, não absorve da mesma maneira. Tava suplementando 4.000 UI por dia e mesmo assim minha vitamina foi abaixando e aí eu subi para 5.000 ao dia e agora a gente vai ver como que vai ficar. Mas eu tô me sentindo super bem, isso é um ótimo sinal, porque tem gente que fala que bariátrica tem bebê pequeno, fica cansada, não tem energia pra nada, cai o cabelo, fica com cara de acabada. Gente, não achei que é o meu caso, não sei o que vocês acham. Se eu tô com cara de acabada, olha o tanto de cabelo que eu tenho. Claro, começou a cair mais meu cabelo. Meu cabelo começou a cair, porque eu já tinha parado zero, assim, tava caindo zero. Ele começou a cair agora no terceiro trimestre. Eu achei que era por causa que eu mudei a suplementação para bariátrica, né, o XR. Perguntei pro endócrino, perguntei pro cirurgião se tinha alguma relação. Eles falaram que não, que tem a relação mais com a gravidez mesmo, né? Então, tô tranquila. Também não é nada do jeito que foi com 4 meses de bariátrica, que caía tufos, né, gente? Nada a ver. Cai muito mais do que tava caindo antes, mas é menos do que caía quando eu não era bariátrica e não suplementava. Então, assim, super ok. O que eu precisei fazer, tá? Além de tomar o ferro via oral, eu tive que fazer endovenoso. Então, eu fiz 6 ampolas, uma por semana, via endovenosa, né? Tive que fazer suplementação. E aí, minha ferritina tá super boa. Minha hemoglobina diminuiu, mas o endócrino falou que é super normal. No terceiro trimestre da gestação, o corpo da grávida fica mais diluído, né? O sangue fica mais diluído, porque você tem mais líquido no corpo, você tem mais sangue no corpo, porque você precisa mandar mais demanda pro bebê. Então, aí as hemoglobinas ficam mais diluídas mesmo, né? Mas eu tava sentindo um cansaço bem grande no segundo trimestre, tá? Um cansaço, assim, maior do que eu. E eu achei que minha energia subiu muito no terceiro trimestre. E é diferente, isso é um dado importante de mim, assim. Não sei se todo mundo sentiu isso, mas eu senti. Não sei se é todo mundo que sentiu isso, né? Mas eu senti isso da energia subir no terceiro trimestre. Talvez seja por causa da suplementação que eu fiz, que eu mudei ali, aumentei as doses de vitamina D, vitamina B12 e tudo mais. Talvez seja isso que melhorou a minha energia. Então, eu quero mostrar pra vocês minha caixinha de remédios. Ó, tá vazia, porque essa semana eu gabaritei. E aí, hoje, tem aqui o dia de hoje pra mostrar pra vocês. Vou abrir aqui. Cálcio. Tomo 2 dessa por dia, que é as 1.000 unidades, 1.000 miligramas de cálcio por dia, tá? Eu uso essa que é a Noripurum, 500 miligramas, que é o ferro diário que eu tenho que tomar. Essas duas aqui, ó, é Regênesis. Então, essas duas aqui é a Regênesis, que eu tenho que tomar 2 por dia. Aí, eu tenho que tomar uma dessa aqui, a Bariatric, né? E é XR, né? E aí, eu tenho que tomar mais a B12, que é sublingual, e mais o AS infantil. E mais a vitamina D. Tudo isso, gente, que eu tenho que tomar. Bastante, né? Ó, vou mostrar pra vocês como que fica todas as cápsulas juntas, pra vocês verem. Então, vamos ver quantas cápsulas são por dia? Nunca contei. 4, 6, 7, 9. 9 cápsulas por dia eu tomo.
E se você me perguntar, a sua gravidez foi planejada? A sua gravidez foi liberada pelos médicos? Sim, gente. O meu cirurgião me liberou, o GO liberou, já falei isso algumas vezes aqui. Depois de 1 ano e 1 mês, mais ou menos, de cirurgia, que eu já tinha perdido 40 quilos, os médicos liberaram pra eu tentar. E eu engravidei logo em seguida. Então, assim, foi planejado, foi esperado, foi muito bem organizado, com suplementação, com todo o cuidado do médico, com nutricionista, com endócrino, com psicólogo, com fisioterapia pélvica. Isso aí já entra, né, na parte mais de GO mesmo, mas eu fiz todos os cuidados necessários aí pra ter uma gravidez tranquila. E sobre bebê pequeno, vou falar pra você. Eu tive um susto com 28 semanas, que eu fui fazer um ultrassom, e a médica falou que o bebê tava muito magro. Ele era comprido, mas era muito magro. Pra idade gestacional, ele era magro pro tamanho dele, e que possivelmente eu ia ter bebê pequeno. Gente, eu desesperei. E na hora lá também, ela perguntou sobre como que tava a minha glicemia, né? E minha glicemia em jejum e minha glicemia pós-prandial tá em torno de 80, 85, por aí, né? Mesmo a pós-prandial que eu tinha feito, né? Porque eu não posso fazer, tem isso também, a gente não pode fazer aquele teste de tolerância à glicose, que as gestantes geralmente fazem, né? A bariátrica não pode fazer. Então, eu fiz a glicemia pós-prandial, nada mais é do que você fazer a coleta de sangue em jejum de manhã, aí você volta para casa sem acesso venoso, nada, você come, almoça, né? E 2 horas depois do almoço, exatamente, você tem que voltar lá para colher o exame de novo. Então, eu fiz isso. Fui lá, colher o exame de novo. E mesmo assim, deu 85 pós-prandial, né? Então, ela falou, você tá tendo hipoglicemia, seu bebê vai ser muito pequeno por causa da bariátrica, você tem que cuidar disso e tudo mais. E eu fiquei desesperada, mandei mensagem pros 2 médicos, que eu, graças a Deus, tenho 2 médicos pra tirar dúvida. E aí, os 2 foram unânimes em dizer, nada a ver, vamos acompanhar. Daqui 15 dias a gente faz outro ultrassom. E se for um caso assim, tudo bem também, né? Porque o bebê pequeno não é um problema, né? Às vezes é estrutural dele, ele vai ser assim mesmo, puxou alguém da família, não tem nada a ver com a sua bariátrica e tudo mais. Eles me acalmaram nesse sentido, mas eu falei, gente, todo mundo da minha família, da família do meu marido, assim, eles são... Normalmente os bebês são grandes, né? Da família do meu marido eu não sei muito bem, mas na minha, os bebês são grandes. E aí eu fiquei meio assustada com isso. Mas depois de 15 dias a gente repetiu o ultrassom, gente, ele tava enorme. Hoje ele já tá mais de 3 quilos, com 37 semanas. Então eu tô assim, de boa na lagoa. O doutor falou que eu vou repetir o exame agora de ultrassom só com 39 semanas, se ele chegar até lá. Então... só tô preocupada agora de ser muito grande pra nascer de parto normal. Só isso que eu tô preocupada. Mas é uma boa preocupação, né? Se for ver. E tá tudo... Então é isso, gente. Hoje eu tô falante, comecei a sentir cólicas hoje de manhã, um pouco mais doloridas do que o que eu tava sentindo antes. Mas elas vêm bem espaçadas, nada ritmado. E eu tô meio estressada, sabe? Tô meio dando patada nas pessoas. Esse meu lado, como digo, emocional não tá muito 100%. Mas, gente, e tô sentindo muita falta de ar, né? Então ando um pouquinho da falta de ar, mas é esperado também, né? Mas eu dei já uma volta ao quarteirão hoje. Andei bastante, desci escada, subi escada. Tô tentando me movimentar, ficar na bola, fazer o que eu gosto, comer coisas que eu gosto.
Para tirar minha ansiedade, eu tenho lido muitos relatos de parto, visto muitos partos, né? Visto pós-partos, visto até cuidados com recém-nascido para rever, né? Meu último recém-nascido já tem 7 anos, então muita coisa mudou, muita coisa atualizou, muita coisa eu esqueci. Já revi a mala de maternidade umas 1000 vezes. Hoje ontem, né? Minha sogra veio e passou as roupinhas que não tinha passado ainda. Eu tinha passado só as que eu coloquei na mala maternidade. Aí já guardei tudo nas gavetas, dobrei tudo certinho. Itens de higiene, tudo arrumado, banheirinha arrumada. Gente, uma dica. Se você tem o caso igual eu, aqui em casa a gente tem 3 banheiros, né? Aqui em cima. Só que um dos banheiros é lavabo, não tem chuveiro. E os outros banheiros são pequenos, os box. Não cabe a banheira do bebê. Ia ficar muito apertado, dar banho lá, tudo mais. Que ia ter que ficar com o box aberto, aí tira a banheira, põe banheira, aquele rolo, né? E minha irmã me deu uma dica muito legal que deu muito certo aqui. No lavabo que não tem o chuveiro, sabe onde tem o plug do chuveirinho? De banheiro mesmo, de chuveirinho higiênico, né? Ducha higiênica. A gente tirou a ducha higiênica e colocamos tipo aquecedor de salão de beleza. Então, ele tem um chuveirinho. E nesse chuveirinho tem um aquecedor. E aí, nesse aquecedor, a gente ligou, o disjuntor tava ali próximo. A gente fez uma ligação como se fosse de um chuveirinho, um chuveiro mesmo, né? E como não tem cano de chuveiro e tudo mais, a gente não precisou fazer toda a ligação de esgoto e tal. Então, a gente conseguiu colocar ali. E aí, depois que eu esvaziar a banheira, vai escorrer a água no ralo do banheiro mesmo, do lavabo. Vai ficar ótimo, vou dar banho lá. Aí eu só chamei o rapaz para fazer a instalação e ficou perfeito, 100%. Uma super dica para quem tem espaço pequeno e tem um lavabo e quer uma banheira, né? Na casa aí. Então é isso. Se tiver novidades essa semana eu volto aqui para gravar para vocês, porque eu quero também deixar registrado o que eu senti, os sintomas, como que foi essa semana 37 aí, tá bom? Um super beijo. Até mais, até o próximo. Tchau, tchau.